Oi gente, meu nome é Juliane e nesse canal eu trago conteúdo sobre casos e crimes, então é isso, bora pra mais um caso. Elizabeth Fritzl nasceu no dia 8 de abril de 1966 na Áustria. Ela era filha de Joseph Fritzl e Rosemary Fritzl e ela ainda tinha mais 7 irmãos. A Elizabeth ela era descrita como uma menina muito quietinha, ela não era muito sociável, ela vivia na dela. E conforme eu vou contando a história pra vocês, acho que vai dar pra explicar um pouco o porquê de tal comportamento. No dia 28 de agosto de 1984, a Elizabeth, que estava com 17 anos de idade, foi convidada pelo próprio pai a descer até o porão com ele para ajudar ele a consertar uma porta que tinha no subsolo da casa. Quando ele chegou lá, ele forçou ela a entrar num cativeiro que só ele que sabia que existia, e para entrar lá tinha que passar por mais 5 portas. Então ele deixou ela inconsciente com uma toalha que continha éter, um anestésico que relaxava o músculo e afetava a pulsação, a pressão arterial e a respiração da menina. O cativeiro foi feito pelo próprio Joseph, na época ele era engenheiro, e foi dada a ele uma permissão para poder fazer esse canto no porão da casa dele, porque quando eles compraram a casa era só um porão, e com essa permissão ele acabou fazendo esse cômodo que tinha cozinha, banheiro, era tudo apertadinho e tinha cerca de 60 metros quadrados. Só ele sabia a existência desse lugar, só ele sabia como entrar nesse lugar. Como eu falei, eram 5 portas feitas de aço, com sem eletrônica, e tinha isolamento lá, então não importava o quanto ela gritasse, o quanto ela pedia ajuda, não dava para escutar nada lá de cima. A mãe achou super estranho o fato da menina ter desaparecido de dentro da própria casa. Uma hora ela estava ali, na outra ela já não estava. Então ela acionou os policiais e disse que a filha havia desaparecido. O pai falou para os policiais que aquilo era uma situação normal, porque ela já tinha feito isso uma vez, e que se ela fez agora foi porque ela simplesmente quis fugir e quis sair de casa. As buscas pela Elizabeth começaram e um mês depois ela foi obrigada pelo pai a escrever uma carta dizendo que ela fugiu porque ela quis, então era para eles pararem de procurar por ela. Então os policiais pararam de procurar, mas a mãe continuava esperando que a filha um dia voltasse para casa. Então na parte da manhã o Joseph descia até o porão, levava comida e falava para a esposa que estava trabalhando que não era para ninguém incomodar ele lá embaixo, e todos eles obedeciam. Então ele descia, ficava lá com a menina na parte da manhã, tinha dia que ele passava a noite com ela e falava para a esposa que estava trabalhando. Ela era abusada sexualmente por ele enquanto ficava acorrentada, e depois de alguns meses, depois de algum tempo, ele soltou ela porque ele não conseguia fazer as coisas que ele queria fazer com ela enquanto ela estava amarrada. Até que Elizabeth ficou grávida, foram ao todo 7 gestações, o parto foi no próprio cativeiro. O Kerstin, o Stefan e o Félix cresceram junto com ela no porão, e como o espaço era muito pequeno, o Joseph acabou pegando os outros 3 filhos, o Alexander, Monica e Lisa, e colocou na porta da casa com uma carta da Elizabeth dizendo que era filho dela, como se ela tivesse escrito a carta falando que era filho dela, que ela não tinha condição de sustentar as crianças, então se a mãe dela amasse ela mesma, era para ela criar os netos. Como eu disse pra vocês, foram 6 crianças e uma morreu 3 dias após o nascimento, e o Joseph incinerou o corpo da criança. As buscas pela menina nunca encerraram, nunca acabaram, os irmãos continuavam procurando por ela, a mãe continuava procurando, e ela até disse, a mãe da Elizabeth disse até que o pai estava muito triste com o desaparecimento da própria filha. Até que a filha da Elizabeth, a Kerstin, já tinha 19 anos de idade na época. Ela ficou muito doente e a Elizabeth implorou pro Joseph levar a menina até o hospital, porque lá dentro ela já não podia fazer nada pra menina, e se ninguém fizesse nada a menina ia morrer lá dentro. Então ele aceitou, demorou, mas ele acabou aceitando. Ele pegou a Kerstin, esperou todo mundo sair de casa, colocou ela dentro do carro e levou ao hospital, e chegando lá ele deixou a menina lá e foi embora. Os médicos que atenderam a filha da Elizabeth acharam muito estranho, porque a menina não tinha histórico clínico, ela não tinha certidão de nascimento, ela não tinha nada lá. Então eles acharam muito estranho isso e rapidamente eles acionaram os polícias, que foram até lá, o local, e o caso foi tão grande, foi tão chocante, que chegou a passar na televisão, e no cativeiro havia uma televisão, e a Elizabeth acabou vendo a reportagem que falava da própria filha dela. Até que a Elizabeth pediu pro Joseph, ela implorou pra ele levar ela pro hospital, que lá ela não falaria nada, ela prometeu que não ia falar nada,
que ela só ia dar as informações que eles precisavam para poder ajudar a menina a ficar bem. Lembrando que na época Elizabeth já estava com 42 anos de idade e desde os 17 ela já estava dentro desse cativeiro. A filha dela mais velha já tinha 19 anos de idade. Quando ela chegou no hospital, então, os policiais e os médicos colocaram ela dentro de uma sala e falaram para ela contar o que estava acontecendo, por que a menina estava naquele estado. A menina estava desnutrida, estava pálida, lembrando que a menina nunca tinha visto ninguém, só a mãe, o vô, pai, os irmãos, e não tinha visto nem a luz do dia. Então eles perguntaram para ela por que ela não registrou a menina, o que estava acontecendo. Ela não queria contar, ela estava morrendo de medo. Até que eles disseram que se ela não contasse para eles o que estava acontecendo, eles iam prendê-la por maus tratos. Então a Elizabeth decidiu contar para os policiais e para os médicos. Ela disse que enquanto ela estava lá, ela só recebeu alimento, roupas. Ela contou sobre todos os abusos que sofreu, sobre os filhos que teve lá dentro. Foi aí que deu um fim no sequestro da Elizabeth. Então vocês imaginam, ela já estava com 42 anos de idade, desde os 17 anos de idade. Imagina se a filha dela mais velha não tivesse ficado doente, se ela não tivesse implorado para levar a menina até o hospital, se ela não tivesse implorado para ir até o hospital, o que mais poderia ter acontecido com a menina no próprio cativeiro. No dia 29 de dezembro de 2008, Elizabeth e os filhos receberam atendimentos e passaram por vários exames. Em março de 2009, o Joseph foi condenado à prisão perpétua pelos crimes de estupro, homicídio por negligência, sequestro, incesto. No início ele não confessou nada, ele não falou nada, e a Elizabeth não depôs na frente dele em nenhum momento. Ao invés disso, ela fez um vídeo que era cerca de 11 horas, onde ela contou sobre todos os abusos que ela sofreu dentro do cativeiro, sobre as coisas que ele fazia com ela, e até que ela foi abusada por ele desde os 11 anos de idade, o que eu acho que explica um pouco do comportamento dela, do porquê ela era tão quieta, do porquê ela não conversava. Então depois desse vídeo que ela fez, que ele assistiu, ele acabou confessando todo o crime. Para não ser reconhecidos, então, a Elizabeth e os filhos receberam uma nova identidade para começar uma nova vida, e em março de 2019 o Globo contou que o Joseph continuava preso e que aos 83 anos de idade ele estava sofrendo de demência. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like e se inscreva aqui no canal.